Apresentação carinhosa do pastor Norton, e quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu sei que é muito comum pastores começarem a dizer que é uma alegria estar aqui no local, mas eu realmente estou feliz de estar aqui esta noite para falar, mas também para me lembrar de algumas coisas. A primeira vez que vim a Manaus foi em 1985. Acontecia aqui o Congresso Nacional de Jovens Batistas. O Congresso marcou a minha vida e eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Estive em outras oportunidades aqui também em Manaus e sempre fui muito bem recebido, e é um lugar realmente nós podemos ver que Deus tem agido, Deus tem preparado pessoas para levar para o mundo. Há todo o interesse do mundo na Amazônia. Quando falamos do Brasil, começamos a falar de uma série de coisas, normalmente aparece o assunto Amazônia. As pessoas têm interesse por isso. É muito interessante como as pessoas olham para a Amazônia e pensam na questão, principalmente do desmatamento, veem isso com preocupação, mas também se interessam por conhecer esta realidade. O mundo está olhando para o Brasil. Quero estar aqui e poder dizer, numa próxima viagem, que eu estive aqui, que nós não acabamos com as matas, nós não acabamos com os rios, pelo contrário, eles continuam se desenvolvendo, continuam tendo o seu cuidado. Mas vou também rever o pastor Norton. O pastor Norton foi presidente da Convenção Brasileira quando eu era o presidente da JUMOC. A JUMOC passava por uma crise, acho que ele não se lembra disso, mas eu fui escolhido para ser a pessoa que ajudaria naquele processo para retomar a JUMOC, que hoje se chama Juventude Batista Brasileira, se chama JBB, e a direção dele foi muito importante para nós naquele momento. Eu também rever aqui o Diácono Danias, que tem nos ajudado ali no Conselho da Convenção Batista Brasileira, sempre nos orientando. Mas bom principalmente ver você. Você pode pensar, isso é coisa de político, né? O sujeito não está atrás de votos. Mas a melhor coisa que existe é encontrar gente que ama Deus. Um dia eu ouvi uma frase que disse que a alegria de doido é encontrar outro maluco. E eu gostei dessa frase. Gostei porque ela expressa exatamente o que eu penso. Nada melhor do que encontrar alguém que é louco por Jesus Cristo. Nada melhor do que encontrar pessoas que se identificam com você nesse processo de querer adorar a Deus e, adorando a Deus, fazer a sua vontade de forma perfeita. Eu tenho tido a oportunidade de ir a diversos lugares do mundo já, nos meus quase 30 anos de ministério, e cada vez que eu vou a uma igreja aqui no Brasil, eu agradeço a Deus por estar nesse país e por estar vivendo este momento. Eu já estive em países em que não são permitidas igrejas. Então a gente se reúne em casas, lá para cantar uma música de louvor a Deus. As pessoas ligam a televisão, ligam o aparelho de som, fazem o maior barulho possível na casa, até beliscam as crianças para que elas chorem, e cantam baixinho. Aqui eu posso não apenas cantar a plenos pulmões, mas vendo um coral belo como esse, ter pessoas afinadas, cantando quando eu quiser. Como é bom isso. Ter uma experiência dessa de culto, muitas vezes, culto coletivo, muitas vezes pode parecer simplesmente uma rotina. Mas quando você é confrontado com a realidade de que a maior parte da população do mundo não tem essa liberdade, você começa a valorizar este momento. Você começa a valorizar as pequenas coisas. Você começa a valorizar, por exemplo, poder ler a palavra de Deus a hora que você quiser. Eu preciso passar a vocês uns números que eu tenho certeza que a grande maioria conhece, mas é sempre bom lembrar. Hoje, 7 bilhões de pessoas habitam o planeta Terra. Pouco mais de 7 bilhões. Pois bem, desses 7 bilhões, mais de 4 bilhões, num cálculo conservador, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus como Ele é. De Jesus como Salvador. De Jesus como a expressão do amor de Deus. Nunca ouviram João 3,16
e a mensagem que dali nós tiramos do amor de Deus encarnado em Jesus Cristo. Sabe o que é isso? 4 bilhões de pessoas. Vivemos uma época que os números perderam sentido. Bilhões são subtraídos, para usar uma palavra muito forte, dos caixas de empresas estatais, são desviados em obras, fortunas de uma hora para outra são formadas e perdidas em bilhões, e nós nos acostumamos com o número bilhão. Mas 4 bilhões significa muita coisa. Imagine você, se o pastor Norton decidisse que nós iniciaríamos uma vigília de oração por essas 4 bilhões de pessoas, por esses 4 bilhões de pessoas, e nós dedicássemos 1 segundo para orarmos por cada uma dessas pessoas. Sabe quanto tempo nós ficaríamos aqui? 4 bilhões de segundos. Mas sabe quanto isso dá numa escala mais compreensível para nós? Mais de 126 anos. Quatro bilhões de pessoas. Isso não é uma tarefa para uma pessoa, isso não é tarefa para uma igreja. Isso é uma tarefa para cada cristão. Isso é uma tarefa para cada cristão. Por isso, esse ano nós entendemos que deveríamos trabalhar no Brasil a compreensão de chamado. A compreensão de que todos nós somos chamados. Cada um de nós é chamado. E que o seu chamado, o meu chamado, independente de qual seja o tipo de chamado, mas o chamado de cada um tem a ver com missões mundiais, tem a ver com a ação de Deus no mundo dentre os povos. Sim, falo em povos, porque hoje há mais de 3.500 povos considerados não alcançados pela mensagem do Evangelho. E são povos não alcançados, são povos que têm menos de 2% de seus membros considerados cristãos. E quando falo cristãos na forma generalizada, incluindo católicos, incluindo pessoas que são cristãos meramente nominais, que de fato também não conhecem Jesus Cristo. O número é maior do que isso, do que 3.500, mas trabalhando sociologicamente apenas com 3.500 povos, nós chegamos a esse número. Por que é importante falar em povos não alcançados? Primeiramente porque Jesus nos mandou alcançá-los. Jesus nos mandou alcançá-los. Na grande comissão ele nos disse, portanto, ide e fazer discípulos em todas as nações. É uma ordem. Se não tivéssemos outro motivo, é uma ordem que precisamos cumprir. Mas também há o relato de João, o apóstolo. O seu livro chamado Apocalipse, quando relata aquele maravilhoso culto que marcará para nós a entrada na eternidade. E ele diz que diante do Cordeiro serão ajoelhadas pessoas de todas as tribos, povos, raças e nações. Esse é o meu destino. Estar lá diante do Cordeiro, adorando a Ele. Esse é o seu destino. Esse é o destino de pessoas de todos os povos, raças, tribos e nações. Mas esse destino não se realizará enquanto a última nação não ouvir a mensagem do Evangelho e há alguém dessa nação compreender e aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Por isso estamos focados em povos não alcançados. Estamos seguindo o preceito de que por que devemos continuar falando a quem já ouviu, se há bilhões que nunca ouviram. Devemos insistir com aqueles que já ouviram, mas devemos trabalhar com aqueles que ainda não ouviram, priorizando-os. Mas é interessante porque quando olhamos para esses números, às vezes nós nos desanimamos. Mas eu preciso dizer a você que nunca esteve tão perto conseguirmos alcançar esse resultado da evangelização mundial. Hoje nós temos meios, hoje nós temos mecanismos, temos condições para alcançar isso. A pergunta é então, por que não fizemos isso? Porque depois de 2000 anos quase do início do trabalho cristão no mundo, porque ainda há tanto a se fazer? Creio que é porque nós nos esquecemos de quem nós éramos. Esquecemos
quem nós somos, esquecemos de quem devemos ser. Para poder trabalhar um pouco melhor essas ideias, eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, nós leremos apenas 2 versículos para ganho de tempo. Tenho certeza que você conhece o texto. Capítulo 1 de 1 Pedro, leremos os versículos 3 e 10. Parabéns ao pessoal do multimídia que já conseguiu focalizar. Eu fico feliz quando vejo gente eficiente. Parabéns. Muita gente da igreja. Parabéns. Vamos, pois, ler o texto. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele continua falando sobre isso até que o versículo 10 ele diz: Foi essa a salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. O apóstolo Pedro começa a sua carta e, após se apresentar e apresentar os destinatários da sua carta, ele inicia um louvor a Deus. Sim, é um louvor. Ele começa dizendo: Bendito. Ele está bendizendo, ele está louvando, ele está exaltando o nome de Jesus Cristo. E ele diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a bendizer a Deus e ele dá motivos para bendizer a Deus. Ele elenca alguns motivos para bendizer a Deus, e o principal deles é pela nossa regeneração. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. O propósito do apóstolo Pedro nesse momento é bendizer a Deus pela regeneração que nós recebemos. Regenerar, você sabe, é gerar de novo. Regenerar é dar uma nova vida. Eu fui regenerado. Minha regeneração aconteceu quando eu era criança, novo. Mas eu sei que no caminho que eu estava nos meus 3 anos, eu não seria boa coisa. Outro dia, a minha professora de alfabetização, depois de um culto, vem lá e nos me abraçar. Chorando, e eu disse para ela: Está vendo? Foi bom você ter paciência comigo. Eu poderia ser o Fernandinho Beiramar hoje. Eu poderia ser qualquer coisa. Mas pelo cuidado de Deus na minha vida, eu posso servi-lo. Eu posso segui-lo. Nós precisamos entender isso. Nenhum de nós é bom o suficiente. Nenhum de nós é naturalmente bom. Nós fomos regenerados. Não fosse a regeneração, estaríamos destinados às consequências do nosso pecado. E iríamos de abismo em abismo. Iríamos de abismo em abismo. De pecado em pecado. Mas nós fomos regenerados. Deus apagou a vida, não apenas que eu tinha, mas aquilo que estava projetado pelo pecado para a minha vida foi apagado. E Ele não apenas zerou a folha, Ele deu uma folha nova e escreveu a minha vida. E já colocou o ponto final. Eu posso construí-la nesse momento, mas o final já está escrito. Vai ser um dia que eu vou estar diante do Cordeiro, adorando pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. Isso foi a regeneração. Eu saí da vida do pecado para a vida com Deus. Nós somos regenerados, mas nem sempre nós nos lembramos o que esta regeneração custou para Deus e para Jesus Cristo. O apóstolo Pedro usa 3 palavras nesse texto que para mim descrevem bem aquilo que a regeneração custou a Deus. Formas ou atitudes que
que Ele teve para comigo, para que eu fosse regenerado. Atitudes de Deus para comigo, para que eu fosse regenerado. E a primeira delas está ainda no versículo 3, quando Ele diz: nos regenerou segundo a sua grande misericórdia. Eu fui tratado com misericórdia por Deus. Por causa da misericórdia de Deus eu fui regenerado. O pastor Heider falou, o pastor Walter falou da minha família. Meu pai é estudioso, professor de latim, gosta muito de palavras. E eu cresci na minha casa, eu cresci sem televisão até os 15 anos. Uma coisa boa para quem, como eu, sou de TDAH, sou hiperativo, foi bom ter televisão, que eu podia ler e eu me dedicava a isso. Mas, às vezes, eu não tinha muito mais o que ler, embora tivesse 12 mil livros à disposição lá em casa. Meu pai é louco por livros, né? Mas como ele já viu isso lá, agora tem tempo, isso lá tem quase da metade da biblioteca dele. Mas eu pegava um dicionário. E eu abri o dicionário em algum lugar e perguntava para ele: o que significa isso? E não é que ele sabia. A maior parte das vezes ele sabia. Porque conhece bastante latim, conhece bastante grego, e aí fica fácil. Até coisas de biologia que eu achava que ele não ia saber, não é que ele sabia, nem estudou biologia como eu estudei. Eu entendia pelo menos um conceito. Eu, a partir dele, gostei também de palavras, nunca me tornei um especialista como ele, mas desde então, quando eu encontro uma palavra, eu começo a desconstruí-la para entendê-la. E misericórdia é muito fácil compreender o sentido dela quando nós desconstruímos. Ela é formada por duas palavras: miséria mais cardia, miséria e coração. Misericórdia é quando eu olho para a miséria da vida de alguém e aquela miséria dói no meu coração e me leva a fazer o que for necessário para acabar com a miséria. Misericórdia então não é um sentimento de pena. Misericórdia é um sentimento que se transforma também não apenas em ação, mas em uma atitude para acabar com a miséria. Deus olhou para a humanidade. Deus olhou para o João Marcos e disse: não foi para isso que eu criei a humanidade. Não foi para viver a miséria do pecado. Eu criei a humanidade para o louvor da minha glória. Eu criei cada ser humano para me louvar, para mostrar a minha maravilhosa glória. Mas eles estão agora mortos em delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo. E estão vivendo a miséria do pecado. Irmãos e irmãs, o mundo girais da miséria do pecado. A gente fala de miséria, as pessoas nem sempre lembram o que é miséria. Nós temos miséria no Brasil, mas tem alguns lugares do mundo em que a miséria é ainda maior, a miséria é mais claramente ligada ao pecado. Você pode imaginar o que é a Coreia do Norte, um lugar completamente fechado, onde as pessoas não sabem sequer que existem outros lugares no mundo em que a vida é melhor, onde um homem contou-nos a história sobre a sua família, dizendo que o seu avô reuniu a família num dia de inverno e disse: não teremos comida para todo o inverno. A produção não foi suficiente. Segundo a ONU, mais de 80% da população da Coreia do Norte, segundo a ONU, segundo organizações de direitos humanos internacionais, mais de 80% da população da Coreia do Norte vive em estado similar à era do bronze. Trabalham com instrumentos que eles próprios fazem para arar a terra. Aquele avô então reuniu a família e disse: não terá comida para todo o inverno, alguns de nós morreremos, e é natural que eu, sendo o mais velho, morra primeiro. Quando eu morrer, não hesitem em comer a minha carne para que vocês possam sobreviver. Isso já seria uma sensação miserável, seria uma miséria muito grande, mas aquele homem deu cabo da própria vida naquela noite para que a sua família tivesse
o que comer para subsistir ao inverno. Se você colocar na internet, no Google, sobre vídeos com crianças na Coreia do Norte, você vai encontrar crianças que não têm as falanges, porque no frio congelam os seus dedos e elas comem a carne das suas falanges. Isso hoje, século 21. Pessoas são escravizadas. Há mais escravos no mundo hoje do que quando a escravidão era legal no Ocidente. Pessoas são comercializadas. A miséria grandeia nesse mundo como consequência do pecado. Há pecado estrutural em muitos lugares. E nós precisamos acabar com isso. Deus olhou para nós e viu essa miséria. E o que ele fez? Ele agiu, não apenas agiu, ele teve uma atitude misericordiosa. Ele mandou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio até a terra, tornou-se um de nós, a encarnação. Eu costumo dizer que a misericórdia foi expressa na encarnação, porque a miséria que começou a ser experimentada com Jesus se tornou oferta. Já imaginou? Ele, o ser livre, completamente livre, o único ser livre do mundo, tornou-se dependente. Sim, não foi dependente da sua mãe. Maria se alegrava, ele se alegrava. Maria se entristecia, ele se entristecia. Maria se alimentava, ele tinha alimento. Se Maria não se alimentava, o seu alimento não era o suficiente. Ele começou a experimentar a miséria da limitação. Ele nasceu com dores, ele que não tinha dores. Não é apenas a mulher que sofre dores, mas a criança também sofre. Ele viu miséria em diversos lugares, miséria política, miséria religiosa, miséria de tudo quanto é forma. Ele chorou por causa da miséria diante da morte com Lázaro, da miséria religiosa com Jerusalém. Mas nenhum exemplo é maior de misericórdia do que a cruz. Sim, cruz. Jesus foi levado até o golpe, foi descarregado, por um tempo a sua cruz. Deitaram a cruz no chão, deitaram Jesus sobre a cruz, estenderam o seu braço, amarraram o seu braço, a sua mão, espalmaram a sua mão, pegaram um grande prego, colocaram no meio da sua mão, bateram com um martelo, aquilo cortou a sua pele, cortou a sua carne, cortou tendões, cortou músculos, deslocou ossos, não se quebrou, sabemos disso, aquilo cravou-se na madeira, ele ficou imobilizado por uma das suas mãos, aquilo doeu muito. Esticaram a outra mão, repetiram o processo, ele ficou imobilizado pelos seus 2 membros superiores, fizeram o mesmo com ambos os pés. Mas então, ele estava deitado, pegaram aquela cruz, levantaram de uma vez e colocaram num buraco. E ele ficou pendurado por 4 feridas. Já teve uma ferida no solo, na sola do pé? Sabe o que é colocar o seu aplicação? Deus não tem como objetivo a morte. A condenação pela sacrificação não tem como objetivo simplesmente a morte. A ideia é fazer a pessoa sofrer o máximo possível. A ideia é fazer um sofrimento tão lacinante que a pessoa prefira morrer, mas não consiga. A pessoa morre por causa do seu peso. Eu morreria muito rápido. Mas Jesus morreu rápido também. Jesus não era gordo. E nem era mole. Primeiro porque ele era marceneiro. Você já viu um marceneiro fraco? Já viu? E hoje eles têm serra de aço rápido, tudo elétrico. Os caras são fortes. Imagina Jesus, né? Não tinha racho. Estava tudo no braço também. Era forte. Caminhava muito. Só caminhava. Não tinha picanha naquela época. Não tinha pizza. Nem cafezinho. Nada disso existia na época de Jesus. Não melhorou nada a gastronomia. Não melhorou nada. Mas ele adorou 6 horas, amigos. Pessoas demoravam dias para abreviar o tempo. Eles infligiam mais dores, então eles quebravam os ossos das pessoas.
Isso causava mais dores, e o edema causado também por aquilo produzia ainda mais dor. Finalmente eles furavam as pessoas para que morressem dessa forma. Jesus durou só 6 horas, porque o que matou Jesus não foi o peso dele na cruz, foi o peso do meu pecado sobre Jesus, foi o peso do seu pecado sobre Jesus, foi o peso da toda a humanidade, do pecado de toda a humanidade, da miséria de toda a humanidade sobre ele. Foi como se eu corresse com meus 100 e poucos quilos e me pendurasse nele. A sua musculatura foi arrebentando, até que o seu músculo principal, o seu coração, sucumbiu ao peso da miséria do pecado do mundo. Isso é misericórdia. Eu posso esquecer dos 4 milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Eu posso esquecer dos 3.500 povos. Eu só preciso esquecer que eu fui tratado com misericórdia. Esse era eu. Esse era você. Alguém que vivia na miséria do pecado, mas foi tratado com misericórdia. Foi tratado com misericórdia. Você não experimenta mais a miséria do pecado. Você não está mais condenado a viver na miséria. Você pode ter uma vida nova, você foi regenerado. Mas tem 4 milhões de pessoas que não têm isso. Vivem na miséria, mais profunda miséria espiritual. Deus não foi apenas com misericórdia que Deus nos tratou. O texto continua nos dizendo que Ele nos destinou para uma viva esperança. Ele nos deu um novo destino e Ele nos deu motivo para viver. Sim, a atitude dele foi nos dar esperança, e não qualquer esperança. Ele nos deu uma viva esperança que é Jesus Cristo. Porque se é verdade que Jesus foi morto e ficou crucificado na cruz, o seu corpo foi retirado e levado até um lugar que foi preparado para ser colocado no túmulo, e uma vez colocado no túmulo, foi colocada uma pedra sobre a entrada daquele túmulo, colocaram guardas. A verdade é que ao 3º dia ele ressuscitou. Ele não foi ressuscitado, ele ressuscitou, ele venceu a morte. O maior obstáculo ao ser humano foi vencido por Jesus, a morte, a consequência do pecado foi vencida por Jesus, a morte. E na ressurreição de Jesus Cristo nós encontramos a viva esperança de Cristo. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, eu tive viva esperança. O meu Redentor vivo. Eu não tenho motivos para morrer. Eu só tenho motivos para viver. Uma pessoa me disse, mas pastor, se eu morrer, você vai para o céu. Eu falei, não preciso morrer para ir para o céu, só Jesus voltar antes que eu vou para o céu do mesmo jeito. Eu preciso dizer a você o seguinte, eu sou um sujeito que teve uma depressão brava. Eu tive uma depressão, eu sei o que é isso. Eu sei o que é querer morrer. Mas eu não tenho motivo para morrer. Graças a Deus a medicação e as ajudas psicoterapeutas funcionaram. Mas mesmo eu estava deprimido, eu sabia que eu tinha motivo para viver, porque o meu Redentor vive. O meu Redentor. Porque eu vou viver eternamente. A morte não resolve nada para mim. E eu vou viver eternamente com a minha esperança. E hoje está comigo, e na eternidade continuará comigo, que é Jesus Cristo. Eu só tenho razão para viver, e vou viver eternamente por esta razão. O meu Redentor vive. Mas há bilhões de pessoas no mundo que não têm esperança, ou que perderam a sua esperança. Há 1 ano e meio atrás eu fui à Itália pregar em diversos lugares, nas igrejas, que nós temos plantado na Itália. E vocês sabem, a Europa ainda se recupera da grande crise de 2008, e a situação não é fácil lá. E lá, alguns anos atrás, um homem bem sucedido tinha uma empresa, sua empresa quebrou,
E ele começou a fazer negócios, tentar fazer negócios para se levantar, mas não conseguiu. Um dia ele tomou uma decisão drástica e todo sábado ele levava o café da manhã para sua esposa na cama. Era o dia que ele tinha mais tempo, então ele levava o café da manhã para sua esposa. Era um agrado que ele fazia, que devemos fazer às pessoas da minha mãe. Na sexta-feira ele passou como de costume no mercado, lá onde ele comprava as coisas, mas comprou uma faca nova. Uma faca nova, bem amolada. Levou o café da manhã para sua esposa, entrou no banheiro e começou a cortar os seus pulsos. Pegou a faca e começou a cortar o seu próprio pescoço. Antes que ela alcançasse a jugular, ele caiu. Sua esposa ouviu o barulho e correu para ver o que era. Ele estava se esvaindo em sangue. Ela começou a gritar. Pessoas que entendem do assunto dizem que era questão de minutos, 5 a 10 minutos no máximo, para que ele morresse, porque os cortes eram profundos. Só se pessoas técnicas, preparadas, com equipamentos adequados, poderiam, se estivessem ali perto, poderiam socorrê-lo. De como ter isso perto? Acontece aqui com os vizinhos daquele homem. Morava alguns andares acima, havia se jogado pela janela alguns minutos antes. E a família veio chamados paramédicos. Os paramédicos haviam chegado e haviam visto que não haviam o que fazer por aquele homem. Mas aí ouviram os gritos daquela esposa. E alguém avisou do que havia acontecido. Eles subiram as escadas e pegaram o Enzo, esse semana. Tamponaram os seus ferimentos. O levaram para o hospital, fizeram os procedimentos necessários. Quando eu pregava, há um ano e meio atrás, eu estava numa congregação que era pouco maior do que esse lado do varão. Não dava o varão todo. Não veio desse lado do varão. Eu sabia que o Enzo estava ali, pastor, mas eu não conseguia ver quem era o Enzo. Porque ali só tinha gente com esperança de tudo bem. O Enzo conheceu a Jesus Cristo e não tem mais nenhuma razão para morrer. Nós somos esses, pessoas que têm razão para viver, que têm esperança viva. Os bilhões de pessoas não têm. Você pode imaginar qual é a esperança de uma menina que, quando faz 8 anos na Índia, eu preciso dizer que mulher na Índia vale muito pouco, e ela é despesa dos pais, porque vai ter que pagar o casamento da menina. Quando ela casa, no mínimo, tem que pagar a festa e pagar vestido, pagar roupa nova para todos os familiares. Sem contar, muitas vezes, o cigarro. Aí pega uma menina, com 8 anos, a mãe pega a menina, 18, 9 anos, pega pela mão e vai andando com a menina até um templo e dá a menina de oferta no templo. Aquela menina vai ser abusada sexualmente todos os dias por pessoas que vão pagar para abusar dela, pensando que estão tendo uma experiência religiosa. Na verdade estão tendo uma experiência religiosa diabólica. Você pode imaginar o que é isso? Você se lembra de como foi aquele estudo coletivo que chocou o mundo na Índia, alguns anos atrás? Era uma jovem de 23 anos, ou seja, era uma mulher que podia tentar se defender e tentou se defender. Mas agora, no nosso caso, uma menina de 8 anos, ela não tem força. Era uma mulher com formação sólida, intelectual, era uma estudante de medicina, sabia o que era o mundo, sabia que o que estava tentando fazer com ela era errado, mas agora nós temos uma menina que a sua mãe a colocou naquela situação. Aquela mulher aquela jovem tinha um namorado que tentou lutar para defendê-la e foi barbaramente também atacado. Ela não tem ninguém. Aquela mulher estava num lugar público, ela estava num lugar fechado, ninguém ia por ela.
aquela foi barbarizada e morreu, aquela tem desejo de morrer. Quando ela fizer 13 anos, ela vai estar velha para isso. Ela vai ser o bagaço. Mas ela não vai ser descartada por essa indústria terrível. Ela vai ser vendida para a prostituição de rua na Índia. Irmãos, a Índia é um desafio terrível. Há mais de 1000 povos não alcançados na Índia aí. Aquela estrutura de casta, posso ser processado pelo que eu vou falar, mas aquilo é diabólico. O que se faz com as pessoas é diabólico. Aquelas meninas são levadas, moram no cubículo, naquele cubículo atendem os seus clientes. Tem que atender simplesmente para pagar as despesas do quarto, de 4 a 6 pessoas por noite. Moram no cubículo, pastor, que é mais ou menos a distância daqui até o irmão, e um pouco mais largo do que o baixo da Guarda Norte. O armário em cima é uma cama mais ou menos dessa altura. O que eu falo da cama? A altura da cama? Porque embaixo da cama ficam os seus filhos, que ouvem, veem, sentem tudo o que acontece na parte de cima da cama. Que esperança tem uma criança que está embaixo dessa cama? Nós estamos na Índia trabalhando com essas crianças. Eu estive na Índia alguns meses atrás, de novo. Eu conheci as meninas que nós alcançamos. Nós já temos 2 casas já para essas meninas, já temos quase 30 meninas dessas. Nosso alvo é ter 100. Sustentadas com dignidade, morando em casas de lares, não em depósitos, estudando em escolas particulares. 3 delas eram novas ali. A sua mãe muçulmana gerou a primeira, o marido muçulmano não gostou porque era uma menina. Gerou a segunda, o marido detestou. Gerou a terceira, o marido abandonou, sobrou para ela a prostituição. Chegamos rápido, graças a Deus, aquelas meninas não ficaram expostas muito tempo a isso. Estavam na casa. É muito interessante porque eu não pude trazer fotos hoje, mas nós mostramos as fotos do antes e do depois. Mas tem uma foto que me marca, pastor, tem uma criança pequenininha, e elas dormem beliches, e ela está no chão, tentando entrar embaixo da cama, porque é o lugar ainda que ela se sente segura. Até ela aprender a dormir em cima da cama, todo o processo de aprendizado. Pois bem, eu preciso dizer a você que uma dessas meninas está sonhando em ser médico agora, ela tem esperança de ser médica. Ela não tinha esperança nenhuma naquilo. Uma outra, a primeira a sair desse processo, desse projeto, falou com os nossos funcionários, perguntaram a ela: o que você quer ser agora que você tem 18 anos, o que você quer fazer? Ela disse: eu quero ser como vocês, pessoas que dão esperança. Esses somos nós. Pessoas que têm esperança, uma viva esperança, e que podemos dar esperança a muitas pessoas, a todas as pessoas, porque nós temos a viva esperança. Mas nós temos nos esquecido dessa esperança. Nós temos voltado os nossos olhos para os nossos problemas, que não são pequenos, mas que não são nada comparados àqueles que não têm esperança. A terceira palavra que o apóstolo Pedro usa no seu texto está no capítulo 10, no versículo 10, quando ele diz: foi sobre essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. Graça é a palavra que eu quero falar a você agora sobre graça. A primeira atitude de Deus comigo foi me tratar com misericórdia. A segunda atitude foi me dar esperança. A terceira atitude foi me tratar com graça, destinar graça a mim. Eu tenho certeza que você sabe o que é graça, tenho certeza que o pastor Paulo ensinou a você sobre graça, mas eu quero te falar sobre
que a graça faz com alguém, no sentido de dar à pessoa a possibilidade de fazer mais do Cristo. Sim, graça, favor imerecido. Graça difere-se de misericórdia, porque misericórdia é quando você não recebe o que você merece. E graça é receber aquilo que você não merece. Pela graça eu fui salvo, mas mais do que isso ainda eu quero falar essa noite a você, que pela graça nós fomos capacitados a fazer o que Deus nos deu para fazer. Nós temos pela graça de Deus capacitação extraordinária. Tudo que você olhar aqui é graça de Deus. Esta palavra é graça de Deus. Este ambiente é graça de Deus. O seu pastor, o seu ministro de música, os seus ministros são graça de Deus. Você é graça de Deus na vida dessa igreja. Você é graça de Deus neste mundo. Mas nós temos capacitações extraordinárias que são dadas pela graça, como os dons, por exemplo. Eu quero dizer a você que o Espírito Santo está agindo, fazendo com que pessoas recebam manifestações da graça de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Nós temos um projeto na China, e quando eu comecei a falar em mandar jovens para a China, quando eu cheguei a junto, nós tínhamos 5 missionários na China, nós começamos a falar em mandar radicais para a China. As pessoas disseram assim: você está louco, João Marcos? Você acha que um jovem em 4 anos vai aprender chinês? Para aprender chinês, a gente precisa ter 3 características de personagens bíblicos. Primeiro, ele precisa ter a sabedoria de Salomão. Depois, ele precisa ter a paciência de Jó. E, finalmente, ele precisa ter a longevidade de Matusalém. Você acha que em 4 anos vai aprender alguma coisa de chinês? Pois bem, nós mandamos o primeiro casal. E 2 anos e meio depois eu fui, quem me traduziu foi a jovem. Em 2 anos e meio ela conseguia traduzir uma conversa de um executivo para outro. E eu tinha um outro tradutor que fazia o chinês para o inglês. E eu perguntava a ele, confirmava, ela estava traduzindo direitinho. 2 anos e meio. Uma capacitação fantástica. Aí você vai dizer, mas ela já devia ser assim. Eu vou te contar a história de outro sujeito, de um sujeito conhecido, que, convertido, Deus falou para ele que ele ia para a Albânia. E o lugar dele era na Albânia. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a procurar no mapa do Brasil e ficar na Albânia. E ele ficou o tempo inteiro procurando a Albânia, no Brasil. Ainda bem que ele não olhou no mapa dos Estados Unidos para ver Albânia lá e pensar que era lá que Deus queria. Mas depois de se preparar, ele foi para a Albânia. Conosco. O sujeito mal falava direito português, eu digo com ele. Hoje ele fala italiano, albanês, inglês. Isso é graça de Deus. Porque ele se dispôs. Davante, o nome dele, meu amigo, morreu, doido, completo com Jesus Cristo. Então vamos fazer um trabalho maravilhoso. Esses somos que nós devemos ser. Agentes da graça de Deus, que pela graça de Deus conseguem comunicar a toda e qualquer pessoa o amor de Deus que produziu a nossa regeneração. Nós não precisamos de mais capacitação, nós precisamos de ser mais obedientes. Eu preciso ser mais obediente. Eu preciso olhar mais para a miséria do mundo. Isso precisa doer mais no meu coração, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer valer o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição para viver como se esse mundo não existisse. Eu preciso principalmente usar melhor a graça de Deus. Vocês estão vendo agora o milagre de Deus, a graça de Deus está acontecendo até agora. Eu era criança, uns 3 anos de idade, e eu sofri bullying eclesiástico. Eu fui fazer uma peça de teatro na igreja. Minha mãe, atora, preparou, e eu era bom de decorar as coisas, não sabia nem ler, mas já sabia decorar, sabia versículos de Paulo, a Bíblia, e ela me colocou uma peça para falar algumas coisas. Eu chegava com um cartazinho para falar. Eu imagino você, um garotinho, bonitinho, lourinho,
Chega na frente da igreja, aquela igreja lotada de gente, 800 pessoas. Chega e todo mundo faz, todo mundo ri. Hoje eu entendo que estavam rindo, não de mim, mas na hora eu fiquei com muita raiva. E criança tem muita raiva. Quando você toma rir de uma criança, você a ofende profundamente. Eu fiquei com tanta raiva que eu não falei nada. A única coisa que eu falei foi para um amigo meu: eu vou pedir carta da segunda igreja. Preciso te dizer que eu não tinha sido nem batizado. Era para eu nunca mais aparecer em público. Era para eu nunca mais abrir a minha boca em público. Essa graça de Deus vai tratando a gente. Com 17 anos eu me apresentava na praça da cidade, peça de teatro, na maior cara de pau. Graças a Deus. Deus faz coisas maravilhosas quando você se coloca nas mãos dele, porque ele nos deu a graça. A graça nos basta, como diz o apóstolo Paulo, que nós somos fracos, de verdade, mesmo. Mas quando nós nos colocamos com as nossas fraquezas, ele nos usa nas nossas fraquezas para mostrar a sua graça. Há milhões de pessoas no mundo que não têm recurso nenhum extraordinário, mas a elas está destinada a graça de Deus, só que elas não sabem. Por isso eu quero apelar a você. Eu quero fazer um link entre essas três atitudes de Deus, as três atitudes que você pode ter para com esses 4 milhões de pessoas que não conhecem Jesus Cristo, mas na verdade são mais de 6 milhões que não se converteram. Estou falando só dos 4. Para mais desses 3.500 povos, sendo que 400 deles não tem sequer uma pessoa tentando falar com Jesus sobre Jesus com eles. A primeira coisa que você pode usar para dizer que você interceder. Não fazemos nada sem intercessão, irmãos. Nada. Eu estava fora do país quando aconteceu um problema e eu perdi o sono. Perdi o sono. Eu orei, eu li a Bíblia, orei de novo. Eu fiz o que não devia fazer. Entrei na internet. Acessei o Facebook, tinha uma mensagem para mim, de uma amiga minha, casada com um amigo meu, meus amigos há décadas. E aquela amiga minha dizia: João Marcos, acabamos de orar por você e por sua família, no nosso mundo doméstico. E a palavra que Deus me deu é essa, que eu precisava ouvir naquela hora. Que eu conheço de cor. Mas que naquela hora Deus precisava usar alguém para falar no meu coração. Não só foi possível porque aquela família estava orando. Não é apenas isso. Nós tivemos missionários há pouco tempo torturados, missionários brasileiros nossos, alguns missões mundiais. Um deles foi torturado uma das mais eficientes formas de tortura, que não deixa marcas. Ele foi obrigado a ficar em pé durante 12 horas, no mínimo, durante mais de 4 dias. Eu diria que foram 16 horas. Você faz qualquer coisa para você sentar. Mas aquele homem ficou todas aquelas horas, todos os dias em pé. As pessoas o buscavam em casa, levavam para a delegacia, a polícia religiosa. Já imaginou? Estou falando de diáconos que chamam, se você vem, não tem igreja, nada disso. Polícia religiosa, o negócio é muito mais sério. Muito mais sério. Estou brincadeira do lugar, eu amo o diácono. Mas é inevitável, está aqui, pastor, que a gente brinca com eles. É uma mudança sadia. Eram levados para ali, deixavam numa sala, diziam para ele espera. Ele ficava lá, de repente estava um monte de gente que começava a fazer um monte de perguntas para ver se pecava dinheiro. Eu estava desesperado no Brasil. Quando os nossos missionários aqui no mesmo país havia sido torturada, e nós estávamos naquele instante aqui no Brasil, fazendo com que ela fosse operada, para se recuperar da tortura. Eu estava vendo que aquele homem ia morrer. Ele tem uma esposa, ele estava aqui orando. Quando finalmente ele conseguiu
mandaram embora. Eu estava falando assim, Deus, expulsa, eu nunca pensei que eu ia lá, Deus, expulsa esse missionário desse país. Ele foi expulso. E quando eu encontrei, eu perguntei, como é que você conseguiu? Porque ele não é um atleta. Ele não é alguém que fica 12 horas em pé, por mais de 16 que ele ficou alguns dias. Ele disse, eu sabia que tinha gente orando comigo por aqui. Isso me dá forças. Mas orar também pelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Conhecer mais sobre isso, orar. Eu estava no Irã, tem tantas coisas para falar para vocês sobre isso. O Irã, Deus está agindo no Irã de uma forma fantástica. Fantástica. Pessoas estão se colocando no Irã através de sonhos. Pessoas estão procurando Bíblias. Nós estamos colocando Bíblias no Irã. Vamos colocar 300 Novos Testamentos, 300 Bíblias na língua fácil, numa linguagem atualizada da Bíblia. O Irã, as pessoas, eu estava numa reunião, não no Irã, fora do Irã, de um grupo, e estava comigo o meu auxiliar, o pastor Alexandre, e ele falou assim, ele ficou muito assustado, eu estava falando inglês, o inglês dele não é bom, e a tradução era por face, quando de repente o povo começou a bater palma. Ele falou, meu Deus, o que o pastor Gilmar prometeu? Ele diz assim, o Gilmar está meio doido, ele foi para a Haiti e voltou com um orfanato adotado, foi para a Índia e voltou com 2. O que ele prometeu agora? E aí a pessoa disse, não, ele prometeu que vocês vão ter 60 mil intercessões pelo trabalho do Irã. Irmãos, o Irã caiu como república islâmica no final da década de 70, não tinha 5 mil convertidos no Irã. A coisa mudou. Hoje já se fala em 1 milhão de convertidos no Irã. O Irã, que tem tantos problemas, dependência química é enorme no Irã. Fala assim, mais de 5 milhões de dependentes químicos naquele país. Existem várias pessoas que foram presas para contar a vocês. Deus está agindo ali, nós precisamos orar por aquelas pessoas. Naquela reunião eu falei que pelo menos 6 pessoas que ficaram presas meses por servir a Jesus Cristo. Orar por ele é fundamental. O segundo apelo tem a ver com a vida e esperança. Você não está nesse mundo a passeio, você não está nesse mundo à toa, e a sua vida não acaba aqui. Que a sua vida e esperança vai te levar para a eternidade. Você vai largar tudo aqui mesmo. Então, esse é o entendimento. Nós precisamos investir em missões mais. Sim, nós precisamos investir em missões mais. Eu posso falar isso tranquilo, porque o salário não é linkado ao aumento da receita das missões diárias. Não ganho nada por resultado. Mas hoje, se nós pegarmos toda a oferta de missões diárias que entrarem, nós dividimos pelo número de batistas que existem em nossas igrejas, está menos de R$1 por domingo. Está menos de R$1 por domingo. É assim que queremos alcançar o mundo, dando trocados para a obra missionária. Eu tenho 2 filhos na universidade, agora graças a Deus minha filha não tinha entrado numa pública, preferiu fazer na privada, mas agora entendeu que o curso da pública é melhor, graças a Deus respondeu as minhas orações, é menos uma faculdade a pagar. Mas ainda assim, quando ela entrou na pública, quando eu aumentei a minha oferta de missões, eu tenho uma vida de esperança. Eu sei que Deus cuidará dos meus filhos. Deus cuidou de mim. Deus cuida dos seus filhos. Eu posso mexer no futuro, eu posso mexer na eternidade. Terceira atitude que eu espero falar sobre a graça. É você se deixar ser um canal da graça de Deus. Ser um canal de graça aqui em Manaus. O seu trabalho, falando, testemunhando sobre Jesus Cristo, sobre a diferença que Ele faz. Ser um canal da graça nas viagens aos ribeirinhos, nas construções de capelas. Ser um canal da graça se expondo aí para qualquer lugar no mundo. Se coloque nas mãos de Deus. Deus vai levar você a qualquer lugar do mundo.
E não se preocupe se Ele chamar você para ir para um lugar deste mundo, porque Deus paga o prejuízo, já dizia pastor Davi Gomes. Ele já pagou, na verdade, o prejuízo, porque Ele tem graça. E tudo que você imaginar que você vai perder, Deus vai te dar, você pode ter certeza. E Ele tem graça para isso. O desafio é você ser uma gente da graça, onde você estiver. Por isso, eu quero nos agradecer, fechar os seus olhos e falar com Deus nesse momento. Quero desafiar você, primeiramente, a falar com Deus, agradecendo a Ele pela regeneração que você sofreu.